Olá, paz e bem, salve Maria Imaculada. Você não clicou neste vídeo por acaso não, porque Deus quer falar ao seu coração hoje, quer que você se aproxime ainda mais dele. Então, antes de mais nada, quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa curtir muito esta mensagem e que possa te fazer muito bem. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje, deste sábado, dia 23 de julho, 16ª semana do Tempo Comum. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que contou uma outra parábola à multidão e disse que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Deus é amor. Mas ao mesmo tempo entra aquela questão que algumas pessoas ficam mesmo se questionando: mas se Deus é amor, por que existe o mal neste mundo? Porque existe também o inimigo. O inimigo que semeia o joio no meio do trigo, no meio desta boa semente, no meio das almas santas. Mas então, por que Deus permite tudo isso? Se Deus é amor, por que Ele permite o mal? Vamos refletir e entender. Entender por que Deus permite o mal. Por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Jesus, sabendo da má intenção de Judas Iscariotes, foi permitindo que Judas estivesse com ele. São algumas questões que nós vamos refletir agora e buscar respondê-las. O inimigo que vem enquanto todos dormiam. Diz aqui o Evangelho: enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Isso nos leva a refletir que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre vigiando, em comunhão com Deus, não ficar dispersos por este mundo, porque o inimigo quer semear o joio.
o joio da discórdia, o joio do pecado, o joio do egoísmo. Por isso nós temos que estar sempre em comunhão com Deus. Sim, os nossos primeiros pais se corromperam, foram ali e escutaram a voz do inimigo, da serpente, Adão e Eva. Judas Iscariotes também, como eu disse, entre os 12 apóstolos, escutou a voz do inimigo. Vamos então nos questionar, vamos então buscar refletir este santo evangelho, porque na sequência do evangelho nós vemos que, ao ser questionado pelos empregados se deveriam arrancar o joio semeado pelo inimigo, o dono da plantação, que é o próprio Deus, ele responde negativamente. Ele: não, pode acontecer que arrancando o joio, vocês também arranquem o trigo. Aí está, nós que temos este pré-julgamento, olhamos para os outros, vemos o mal no coração das pessoas e acabamos errando, dizendo: essa pessoa não tem mais jeito, vamos arrancar este joio do meio do trigo. Mas Deus tem paciência, Deus é misericordioso e quer a salvação de todos. Até o último momento, até o último minuto, queria a conversão de Judas e Iscariotes. Pedro também, o primeiro Papa, São Pedro, apóstolo, traiu Jesus, mas depois se arrependeu e cresceu no amor a Deus. Agora é o tempo da misericórdia, é tempo de nos arrependermos. Nós vemos no final do Evangelho que haverá o tempo da colheita, que é o fim dos tempos, que é o nosso julgamento. Aí Deus julgará com justiça. Mas agora, que bom que Deus é misericordioso e que a gente possa hoje buscar esta misericórdia de Deus, nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Deus é misericordioso. Agora, se deixarmos para o fim dos tempos, diante do tribunal de Deus, aí não é mais pela misericórdia, mas pela justiça de Deus. Agora é o momento de nos convertermos. Por isso, quando a gente olha para os outros à nossa volta, nós ficamos julgando: essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa faz isso e aquilo. Não, ainda é tempo de conversão. Por isso, nós temos que rezar por essas pessoas, pela conversão dos nossos irmãos e irmãs e pela nossa conversão, para que a gente se arrependa e viva a misericórdia de Deus e esteja em estado de graça, no amor de Deus. Nosso Senhor nos mostra que, embora vivamos em estado de graça, a serviço de Deus durante esta peregrinação terrena, nós teremos que conviver com erros e injustiças, com pessoas que são joio, com pessoas que estão vivendo um grande pecado, que estão distantes de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente, convivendo, está aceitando, está aplaudindo, está concordando com tudo que os outros estão fazendo. Não, mas cabe a cada um de nós ser esse testemunho de trigo, de uma boa alma, de uma pessoa santa, e buscarmos a conversão daqueles que estão à nossa volta. Porque sempre é tempo de conversão. Enquanto estamos peregrinando aqui, podemos nos converter. Peregrinando aqui neste mundo, é tempo de misericórdia, é tempo de mudarmos e é tempo de rezarmos por aqueles que estão afastados de Deus. Devemos colocar toda a esperança no Senhor, o único que, com a sua graça, pode vencer a maldade que existe fora e, sobretudo, dentro de nós mesmos, até o dia em que Ele, consumada a história humana, vier e separar de uma vez para sempre o joio do trigo. Aí sim, o juízo final. Nós não temos que julgar, podemos errar, podemos arrancar ao invés de arrancar o joio, arrancar também o trigo. Então cabe a cada um de nós a oração. Olha, 3 lições sobre os motivos de Deus não arrancar logo o joio da sua colheita, permitindo que, junto aos bons, cresçam também muitos maus. Por quê? Primeiro motivo, porque convivendo com os maus, os bons podem crescer em virtudes e resistir
pacientes à maldade. Segundo motivo, porque para a graça há joio que ainda pode se tornar trigo. O mal ainda pode se converter em bem. Ou seja, os maus ainda estão em tempo de se converter a Deus de todo o coração. A exemplo de São Paulo apóstolo. Ele, que era perseguidor dos cristãos, se tornou este grande apóstolo. Ele mesmo afirma: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Olha, pode ser que você já tenha desistido de Deus, abandonado a sua fé, mas Deus não desistiu de você, porque Ele te ama e quer a sua salvação, e por isso vamos rezar por todos aqueles que já estão caminhando por este mundo afastados da fé, desanimados, desiludidos, tiveram alguma desilusão. Deus não me escutou, não escutou as minhas orações, por isso eu desisti dele. Deus não desistiu de você e Ele confia em você e quer a sua salvação. Repito, pode ser que você tenha desistido de Deus, mas Ele não desistiu de você porque Ele te ama e muito. Terceira lição sobre os motivos de Deus não arrancar logo o joio da sua colheita, permitindo ali que os bons cresçam junto com os maus. Por quê? O terceiro motivo: porque o nosso juízo é muito limitado, por isso nós tendemos a nos precipitar a julgar mal aqueles que na verdade são bons, porque nós não conhecemos o interior de cada um. É o próprio Deus que conhece o nosso coração, o nosso interior. Então não cabe a cada um de nós ficar já julgando, querendo arrancar antes do tempo o joio no meio do trigo. Vamos, com essa parábola, viver com grande amor a nossa fé. Jesus toca numa das grandes incógnitas da história da igreja, o mistério de Judas, como nós estávamos refletindo, Judas Iscariote. É provável que todos nós em algum momento já nos tenhamos perguntado: afinal, por que Jesus suportou a presença de Judas entre os seus apóstolos, mesmo sabendo dos seus pecados internos e externos, da sua futura traição? Pois é, porque Deus permite ainda hoje que tantos traidores, tantos Judas permaneçam na igreja sob a aparência de boas pessoas, bons fiéis, apóstolos. Ainda que não dê a essas inquietações uma resposta que desfaça todas as nossas preocupações e dúvidas, a parábola ela lança luzes sobre este mistério e nos recorda a necessidade de pôr em Deus a nossa esperança. Porque Nosso Senhor permitiu que Judas permanecesse ali no colégio apostólico, para que pela presença dele os apóstolos tivessem ocasião de crescer em virtude. Segundo ponto, porque ainda havia tempo de ele se converter, como aconteceu com Pedro, que também tinha traído o Mestre Jesus. E terceiro ponto, porque ele não queria que os apóstolos se precipitassem ali nos seus juízos, mas que confiassem tudo ao parecer do justo juiz, o único que conhece o íntimo dos corações, que é o próprio Deus. Portanto, que esta parábola, que este evangelho desperte em nós a certeza de que em tudo Deus tem um propósito para as nossas vidas, inclusive ao permitir a maldade e as provações que nos cercam, para tirar de tudo isso um bem maior. Coloquemos, pois, a nossa esperança no Senhor, que vai retribuir a cada segundo as suas obras no momento certo e no momento previsto. E você gostou deste vídeo? Este conteúdo te fez bem? Te fez se aproximar mais de Deus, rezar mais, refletir de uma maneira diferente aí a vida, as suas dificuldades? Então não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um joinha, se inscrever no canal ativando o sininho e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!